Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 coisas que eu fiz para elevar a minha autoestima. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Uma das primeiras coisas que eu fiz para elevar a minha autoestima foi parar de solicitar a presença de quem não queria estar presente. É muito comum quando a gente tem uma baixa autoestima que a gente solicite a presença, seja de amigos ou seja de alguém que a gente gosta, que a gente insista para aquelas pessoas estarem na nossa vida, para que a gente dê o nosso máximo, para que a gente se dedique, mesmo quando a gente não está tendo uma reciprocidade ali. Então, uma das coisas que eu fiz e que me ajudou muito foi parar de tentar resgatar amizades que não eram mais para mim. Foi parar de me esforçar demais quando eu percebia que eu estava me doando muito e estava recebendo pouco. Porque muitas vezes a gente se dedica demais, a gente insiste demais, porque a gente não se sente merecedor. E aí a gente acha que tem que fazer muito, mas isso é uma mentira. E é uma mentira que muitas vezes, quando a gente está com a autoestima baixa, a gente acredita nisso. Então a gente acredita que tem que se doar demais, mesmo que a gente não receba, mesmo que não seja um relacionamento recíproco, seja de amizade, seja um relacionamento amoroso, não importa. O fato é que quando eu parei de solicitar a presença de algumas pessoas na minha vida, a minha vida se tornou mais leve, se tornou mais tranquila. E as pessoas que de fato queriam estar na minha vida, que me valorizavam por quem eu era e não pelo que eu fazia ou o que eu tinha a oferecer, continuaram. E aquelas que não me valorizavam ou que não valorizavam a amizade que a gente tinha, simplesmente foram embora. E na minha opinião, hoje, uma das piores coisas que a gente pode fazer na nossa vida é insistir para alguém ficar. É insistir para que alguém esteja presente na nossa vida. Então se questiona com sinceridade. Será que em alguns dos seus relacionamentos você insistiu demais para alguém estar na sua vida? Se você começar a parar de insistir, você vai ver como a sua vida vai melhorar. Porque você vai passar a ter na sua vida as pessoas que verdadeiramente gostam de você por quem você é. E não por quem elas acreditam que você deveria ser, ou por aquilo que você tinha a oferecer para elas. A segunda coisa que eu fiz para elevar a minha autoestima foi comecei a cumprir as minhas promessas. Eu não sei se é o seu caso, mas quantas vezes a gente promete e não cumpre? Quantas vezes a gente diz, segunda-feira eu começo na academia, segunda-feira eu começo a fazer regime. Não, semana que vem eu faço isso que eu tenho para fazer, que já estou adiando há 3 meses. Quantas vezes a gente pode prometer algo para a gente e não cumprir? Seja de algo mais simples ou seja de algo mais complexo. Só que toda vez que a gente diz que vai fazer algo, toda vez que a gente promete que vai fazer algo para a gente e a gente não cumpre, a nossa autoimagem, a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, ela é danificada. A gente começa a se enxergar muitas vezes como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que não dá conta. Porque a forma como você se enxerga, a sua autoimagem, vai definir muito o nível da sua autoconfiança, o nível da sua autoestima. Então, sempre que você promete e você não faz, você está contribuindo para você ter uma baixa autoestima. Então, se verdadeiramente você diz que vai fazer algo, mas você não quer fazer aquele algo, você não tem intenção, você às vezes só falou por falar para ter algum tipo de alívio, não se engane, isso vai estar destruindo a sua autoestima. Então hoje na minha vida o que é que eu faço? Se tem algo que eu quero fazer, mas eu sinto que eu ainda não vou fazer naquele momento, eu não me comprometo. E aquilo que eu me comprometo, eu dou o meu máximo para fazer. Mesmo que as condições não estejam favoráveis. E eu não fico esperando o sentimento, eu não fico esperando motivação, eu simplesmente vou lá e faço. Porque muitas vezes a gente não vai ter motivação para fazer, mas a gente sabe que precisa fazer aquilo, a gente sabe que aquilo para o nosso processo vai ser importante. A terceira coisa que aumentou a minha autoestima. Sempre ou quase sempre eu procuro me colocar na minha melhor versão. Houve um tempo em que eu vestia roupa rasgada em casa, roupa manchada, roupa velha que não servia mais para usar. E eu sempre tive uma coisinha dentro de mim que eu queria fazer diferente, mas nunca tinha coragem. Até que nesse processo de mergulhar mais profundamente no autoconhecimento, de entender o quanto era importante se vestir bem para mim mesma,
Eu comecei a me vestir bem mesmo estando dentro de casa, como se eu fosse sair para a rua. Porque não só são as outras pessoas que merecem ver a nossa melhor versão, a gente também merece. Eu não sei se na sua casa tem isso ou quando você era criança se tinha isso, mas o melhor, quantas vezes era para visita? A toalha nova era para visita, o forro de cama novo era para visita, o melhor pedaço de carne era para visita, os melhores talheres para visita. Então, muitos de nós somos acostumados a sempre dar o melhor para os outros e não dar o melhor para a gente também. E isso reforça aquela crença que muitas pessoas têm de que não são merecedoras. Então, eu comecei a me colocar na minha melhor versão. E a minha melhor versão é aquilo que para mim é importante, aquilo que para mim faz sentido. Por exemplo, no meu caso, particularmente, eu não costumo usar maquiagem, eu não gosto, e eu sei que é prejudicial para a saúde. Então, eu não uso a maior parte do tempo. Embora eu sei que isso me coloca numa versão ainda melhor minha, mas dentro daquilo que eu posso hoje, dentro das minhas condições atuais, dentro daquilo que eu acredito hoje, eu me coloco na minha melhor versão. E algumas pessoas vão dizer, mas eu não me importo de ficar com qualquer tipo de roupa em casa. E porque às vezes chega a visita e você sai lá correndo para trocar de roupa? E porque quando você vai para a rua você muda de roupa? Então, me colocar na minha melhor versão, colocar um vestido que valoriza o meu corpo, colocar um brinco que me valoriza, estar com as sobrancelhas feitas, estar com o cabelo limpo. Se fizer sentido, colocar um anel, um colar, um bracelete, um relógio. O que faz sentido hoje para você? O que para você hoje é estar na sua melhor versão? Para mim, isso fez uma diferença muito grande na minha autoestima. Porque quando eu me olhava no espelho e eu estava com aquele tipo de roupa que eu não achava legal, não achava bonita, eu não me sentia bem. Hoje, quando eu olho na frente do espelho e eu vejo que eu estou na minha melhor versão, eu vejo que eu estou com uma roupa alinhada, com uma roupa que combina comigo, eu estou com o meu relógio, eu estou com uma pulseira ou com um anel, eu estou com o meu brinco favorito, eu me sinto muito melhor e a minha autoestima ela se mantém alta, porque eu estou zelando por mim, eu estou cuidando de mim. Então você tem tido momentos de cuidar de você, de olhar para você, enxergar também o seu valor e que você também merece se cuidar e olhar no espelho e ver uma coisa bonita e ver uma pessoa bonita? Não reserve a sua melhor versão apenas para as outras pessoas. Essa foi a terceira coisa que elevou a minha autoestima. Para você que chegou até aqui, esse vídeo tá te ajudando, tá fazendo sentido, se inscreve no canal porque agora eu vou te dar uma dica extra. A quarta coisa que eu fiz que ajudou a elevar a minha autoestima. E essa daqui muitas pessoas correm. A quarta coisa foi e é fazer e continuar fazendo aquilo que precisa ser feito apesar do medo. Quantas pessoas hoje se paralisam por causa do medo? Quantas pessoas hoje fazem aquilo que deveriam fazer por medo de falhar, por medo de não dar certo, por medo de não serem capazes de realizar algo? Então hoje, na minha vida, mesmo que eu esteja com medo, mesmo que eu esteja um pouco insegura, eu tomo atitude, eu vou em direção ao que eu quero. Eu não deixo a insegurança, o medo me paralisar. Então isso, se você também aplicar na sua vida, você vai ver como a sua autoestima ela vai aumentar. E cada vez que você vai fazendo isso, a sua autoimagem vai melhorando, a sua autoconfiança vai melhorando e a sua autoestima ela vai se elevando. Fazer aquilo que precisa ser feito, independente se estar com medo. É importante acolher os sentimentos, sim. Se olha, eu entendo, você está com medo, mas a gente vai assim mesmo e vai dar tudo certo. E mesmo que não saia exatamente da forma que a gente planejou, ou mesmo que saia totalmente oposto daquilo que a gente planejou, você está seguindo, você está avançando, você está buscando. Então, ter uma conversa interna positiva com você, olha aí, outra dica, já outra coisa que eu já fiz e faço que me ajudam. Ter uma conversa interna positiva, conversar com você mesma ou com você mesmo, para chegar no alinhamento, para chegar em algo que é importante para você. E não simplesmente ficar alimentando os pensamentos negativos de que você não consegue, de que você não é capaz, de que você não é merecedor, de que para você as coisas sempre são mais difíceis. Enfim, foi uma série de coisas que eu fiz, mas certamente essas me ajudaram muito.
Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!